Olá, nessa aula vamos ver o que a gente precisa para poder fazer com que a nossa aplicação React ela funcione, né? Então, para isso a gente vai precisar do Node. Se você não conhece o Node basicamente é o quê? Ela é uma runtime de execução de código JavaScript em tempo real, né? Ou seja, né, você ao invés de utilizar o JavaScript para poder ser executado e testar suas aplicações dentro do browser, você consegue fazer isso no lado do servidor, que é onde você hospeda na sua máquina. Então a gente vai precisar fazer a instalação do Node.js na nossa máquina, para que a gente consiga interpretar o código em JavaScript e para que a gente consiga fazer com que seja executada as nossas aplicações utilizando JavaScript, tá? Mas para isso a gente vai precisar também do quê? A gente precisa também dos gerenciadores de pacote, né? E esses gerenciadores de pacote nada mais são do que formas que a gente tem de encapsular o nosso código, de fazer com que aquele bloco de código seja utilizado em outros projetos, né? Então, basicamente, você tem ali no Node presente o NPM, que é um Node Package Manager, que é para quê? Que simplesmente você pode criar ali um pacote, seja ele para fazer um Hello World ou para solucionar algum problema específico, um bloco de lógica que você vai replicar em muitos lugares, você pode subir esse repositório para o NPM, que ele vai ser um repositório público, onde todas as pessoas no mundo inteiro conseguem ter acesso, né? E aí eu coloquei aqui algumas definições, né? Gerenciadores de pacote, o que eles são, né? Ele é um repositório amplamente usado para publicação de projetos Node.js, ou seja, né, projetos em JavaScript ou TypeScript podem ser subidos ali. Ferramentas de linha de comando que ajudam a interagir com plataformas online, então você pode ter ali o famoso CLI, que é a linha de comando, onde você coloca ali no terminal o que você quer fazer e ele te devolve o valor, então você consegue criar isso também. E hoje em dia a gente tem o que, né? A gente tem o NPM e tem o Yarn, né? Que basicamente a gente tem algumas diferenças entre eles na questão de comandos, né? Onde o NPM a gente sempre vai começar com o NPM init e o Yarn tem lá o Yarn init. Ambos fazem a mesma coisa, que é o que? A inicialização de um repositório ali para você, onde tem todas as configurações do Package Manager. O Package Manager não, desculpa, do package.json, que é onde a gente tem ali as nossas dependências e onde a gente tem ali os nossos versionamentos de projetos ou até mesmo dos nossos pacotes instalados, né? A gente vai ver isso com um pouco mais de calma quando a gente instalar o nosso projeto e a gente tiver um projeto rodando, aí a gente passa por cima desse conceito de novo e aí fica um pouco mais claro mostrando como que é isso na prática, tá? Mas é importante vocês entenderem o que é e qual a diferença deles, né? Então, basicamente o NPM, ele é criado pelo time do Node.js, então ele foi criado ali junto com o Node, e o Yarn ele foi criado pelo time do Facebook junto com o React, porque o NPM ele tinha algumas limitações na época, que referente à questão de segurança ou até mesmo de performance, aí foi criado ali o Yarn para poder fazer o mesmo uso de bibliotecas e pacotes ali que a gente tem ali no NPM. Então ambos fazem a mesma coisa. O que diferencia ali são os comandos e até mesmo a forma que ele traz a instalação para a gente, né? Porque um traz o package.lock, package-lock, que é onde a gente tem ali o enum de todas as bibliotecas instaladas, e o outro traz o yarn.lock, que faz a mesma coisa e traz ali as bibliotecas instaladas também, tá? Então, a gente tem ali questão de escolhas, né? Então, qual que é melhor, né? Não existe hoje em dia qual que é melhor, porque ambos fazem a mesma coisa, ambos trazem ali o mesmo resultado e basicamente a gente teria que comparar versão por versão para saber qual que é mais rápido que o outro para fazer a instalação, porque hoje em dia os dois chegaram no nível de maturidade ali no projeto que não dá para perceber qual que é a diferença deles em relação à questão de velocidade de instalação de pacotes. Mas tem quem diga que o Yarn é melhor porque ele traz ali uma interface visual ali no terminal, melhor instalação da questão de instalação de pacotes, onde fica mais fácil de visualizar qual pacote que está sendo instalado naquele momento e qual o nível de porcentagem que está, e o Yarn ele acaba não tendo isso com muita facilidade. Aliás, o Yarn não, o NPM, né? E não traz isso com muita facilidade. Então, vale a pena você pensar em qual que você quer utilizar, porém ambos fazem a mesma coisa. Porém, eu gosto de utilizar bastante o NPM pela questão de quê? Desenvolvimento de pacotes de CI, né? Quando a gente vai mexer com pipeline, é normal a gente utilizar o quê? O NPM. Por quê? Porque quando a gente instala um Node, o Node já tem ali o NPM, então você não precisa instalar o Yarn. Então, quando a gente está fazendo um deploy, o ambiente que a gente está fazendo o deploy, a imagem, normalmente ele tem o quê? A imagem do Node. Então, a imagem do Node já tem ali o NPM lá instalado e você não precisa instalar o Yarn. Então, fica mais fácil de você utilizar.
tá? Então, mas isso é uma opinião minha, isso é algo que eu gosto de utilizar, mas tem empresas e tem lugares e pessoas que gostam de utilizar o Yarn, tá? Então aí fica a sua escolha, tá? Aqui no curso a gente vai utilizar o NPM no total, então a gente vai utilizar sempre o NPM, mas a gente pode utilizar o Yarn aí só para ver como que é a diferença deles e para entender como que ele funciona, tá? Mas o decorrer do curso, os nossos demos, os nossos projetos, a gente vai utilizar somente NPM, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido qual que é a diferença deles e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.